Oi, Adalberto aqui novamente, dessa vez para a gente falar como é que você pode construir uma boa redação na sua prova. A redação é algo que pode comprometer todo o trabalho que você desenvolveu ao longo de um período muito grande, investindo uma grana, e você tem realmente chance de passar, mas de repente, na hora da redação, a sua capacidade de argumentar, escrevendo as suas ideias, não é tão boa assim. Então, uma dica seria a seguinte: se você tem um número mínimo de linhas que precisa ser escrito e um número máximo, ora, se eu sei que a minha nota ela é baseada nos meus erros, ou seja, eu tenho uma nota cheia, suponha que seja 5. Na medida que o avaliador vai percebendo erros de concordância, erros de ortografia, esses erros vão subtraindo dessa nota máxima. Então, isso faz inclusive que você possa ter um espelho dessa redação e depois conferir, para saber que não existe nenhuma análise subjetiva que cria a nota da sua redação. Ou seja, é tudo muito objetivo. Você cometeu erros que subtraíram um certo valor da tua nota final. Então, se eu sei que eu não escrevo tão bem assim, eu vou escrever o mínimo possível. Assim, a possibilidade de eu incidir em erro é bem menor. Uma outra técnica que me ajuda muito na hora de escrever é ter uma estrutura já pré-formatada na qual eu aplico qualquer tema. Então é assim, eu distribuo em 4 parágrafos. Um primeiro parágrafo eu esboço uma ideia geral sobre o tema, mencionando a palavra que é título, para que o examinador não possa falar que eu fugi do tema. Então a palavra título tem que aparecer ali no meio da sua redação, porque isso livra você de alguém dizer que você fugiu do tema. Pelo menos ajuda nesse sentido. Então, um primeiro parágrafo, eu vou colocar uma ideia geral sobre aquilo que eu vou expor. E nesse primeiro parágrafo, eu também aproveito para colocar 2 posições divergentes. Então, alguém que concorda, apesar de algumas pessoas não concordarem. No segundo parágrafo, eu defendo a tese daqueles que concordam. Então, existem aqueles que acham que isto é bom. No terceiro parágrafo, eu vou construir uma tese em cima daquilo que aqueles que não concordam pensam. Então, só recapitulando, uma primeira visão geral no primeiro parágrafo, um segundo parágrafo mostrando uma vertente do assunto e um terceiro parágrafo mostrando o oposto. Então, um exemplo. Alguns concordam com o impeachment do presidente. E o argumento deles é tal. Outros já discordam, colocando o seguinte argumento, tal. Segundo parágrafo. Aqueles que têm como argumento favorável ao impeachment pensam assim, 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 assado. Terceiro parágrafo. Já aqueles que pensam contrário agem dessa forma, pensam dessa forma e colocam as suas ideias dessa forma. Então, no primeiro parágrafo eu expus o assunto, no segundo parágrafo eu falei uma das vertentes, o terceiro parágrafo o oposto, e num quarto parágrafo eu concluo, puro e simples. Apesar de ambos terem alguns pontos que são realmente fortes, eles concordam em algum ponto e blá 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 até que eu fecho. Então, essa construção, ela tem coerência e ela permite que eu tire minimamente uma nota que permita que eu siga no concurso para uma possível etapa posterior. Tá bom? Se ficou meio confuso, vê de novo esse vídeo que você vai entender direitinho. Tá? Um abraço.